Você já parou para pensar quantas petições um assessor ou um juiz diretamente recebem por dia? São centenas, gente, falando sério. E a principal dor que eu vejo nos advogados que recorrem a mim desde que eu iniciei a minha carreira na comunicação jurídica, lá em 2019, continua sendo a mesma. Pensar uma forma de fazer as suas petições serem lidas. E isso é um diferencial. A maioria das petições, os juízes ou assessores não têm tempo para ler. Então, para a sua ser lida, ser uma das poucas lidas de fato, né? Tô falando uma leitura completa, do início ao fim, com atenção, preciso a sua petição ser diferenciada. E eu entendo que isso seja uma dor no sentido mais psicológico, eventualmente, também, porque vocês estudam por anos, vocês se dedicam pra caramba para entender a minúcia de cada um dos casos, para elaborar uma peça de 30 páginas que dá um trabalho do cão para não valer de nada, praticamente, né? O seu cliente fica muito satisfeito em ver esse texto prolixo sendo escrito, mas no final das contas ele não obtém o resultado que você esperava. Porque a leitura que realmente os juízes e assessores conseguem fazer é a leitura dinâmica, que eu e você também estamos muito acostumados a fazer nos documentos de dia a dia, que é aquela leitura por cima. A gente escaneia o documento e procura as principais informações. Ou seja, as principais informações precisam saltar aos olhos. É intuitivo o porquê do Visualol, como eu sempre digo para vocês. O Visualol, ele responde a essa necessidade de termos as informações de que realmente a gente precisa saltando aos nossos olhos enquanto a gente lê o documento. Mas, antes de design gráfico, antes de ícone, antes de pensar a fonte do seu documento, o principal recurso para diferenciar a sua petição está no texto, e se chama linguagem simples. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Porque no final das contas, gente, escrever muito na realidade atual não é escrever bem. E aqui eu vou mostrar para vocês que simplicidade não é sinônimo de simplismo. São coisas totalmente distintas. E sim, simplicidade é um recurso estratégico para diferenciar as suas petições e fazer com que elas sejam mais eficientes, ou seja, lidas pelos assessores. Ser lido é um ótimo caminho para ser convincente. Para você convencer alguém, esse alguém precisa ler sua petição. Então vamos lá, direto ao ponto. Como mudar? Como mudar a forma como você escreve os seus textos jurídicos nas petições, nos memoriais, nas alegações finais e até nos seus e-mails, diferente da forma como você está habituado a fazer desde que iniciou o seu curso na graduação de Direito. Eu sei que hoje ainda a graduação de Direito oferece técnicas que prezam pelo formalismo, que prezam por um texto mais rebuscado, e o meu trabalho é te fazer dar uns passinhos atrás. Mas não pense que nisso você está escrevendo pior. Pelo contrário, gente. Quem mais sabe a técnica, quem mais domina, quem mais conhece a matéria, é quem melhor consegue ter uma didática também sobre ela. E isso significa muitas vezes ter um texto mais simples. Isso não é simplista, isso é um texto simples, um texto claro, um texto sem poluição, um texto limpo, que é o que a gente fala na linguagem simples. E quem fala isso, assim, que ao aprender a usar a linguagem simples nas petições, você vai mudar a forma de escrever até os seus e-mails, até suas mensagens de WhatsApp para os seus clientes. Quem disse isso para mim, que passou por essa transformação, foi a gerente jurídica da Ortobon, na época em que fizemos o primeiro treinamento de Visualol com a equipe jurídica da Ortobon em 2022. Então, eles notaram que a mudança foi tanta a ponto de eles repensarem a forma como eles escrevem os e-mails internamente. Eles perceberam que os e-mails deles estavam prolixos demais e que eles precisavam ser mais claros, falando com diretor, CFO e CEO da empresa. Linguagem simples, que é o tema do vídeo de hoje, é um movimento global, não é um movimento da Júlia aqui que preza por essa linguagem diferenciada. É um movimento global que se intitula Plain Language. Tem normas que regulamentam o procedimento para a gente ter um texto em linguagem simples, mas hoje eu vou trazer um passo a passo mais direto para vocês conseguirem colocar na prática, implementar logo que fechar esse vídeo. Vocês vão assistir esse vídeo, vocês vão se inscrever no canal, vocês vão comentar, vocês vão dar aquela engajada para contribuir com o nosso trabalho, me incentivar a manter essa dedicação aqui com vocês.
mas na sequência vocês já vão conseguir implementar na primeira petição que vocês escreverem depois desse vídeo. E quem quiser pode me mandar para revisar, viu? Fala, Júlia, assisti seu vídeo sobre linguagem simples, sobre como tornar o texto das minhas petições mais claro com linguagem simples. Fiz os exercícios, tá aqui. O que você acha? Me manda que eu vou adorar e vou contribuir com o seu aprendizado também no WhatsApp. E a linguagem simples, ela preza por uma linguagem e estrutura de texto, de escrita, que faz com que o usuário consiga ler este texto integralmente, entender este texto e usar este texto. Na esfera contratual, por exemplo, se a gente trabalha um contrato de compra e venda de imóvel, que é um que eu trabalho muito por aqui, isso significa que os clientes vão abrir esse contrato, vão ler do início ao fim, sem restar dúvidas, e durante todo o processo de compra, que às vezes envolve financiamento, por exemplo, vão saber as regras e condições, né? Vão saber o prazo de pagamento das parcelas, vão saber quantas parcelas são, vão saber os juros, atrasei, vai saber, enfim, usar esse contrato do início ao fim. Na esfera judicial, significa ler a sua petição do início ao fim, sem que reste nenhuma dúvida e tomando a decisão desejada. Não digo correta, mas desejada. Claro, esse é o primeiro passo para uma petição realmente diferenciada. O ideal é que ela receba um texto claro, direto, objetivo, eficiente nesse sentido de que o juiz ou assessor vai ler, entender e usar, e receba também estímulos visuais que contribuem com isso. Uma diagramação que torna o texto mais agradável de ler, com uma fonte de boa legibilidade e recursos de destaque para o leitor bater o olho e entender do que se trata. Ponto em vermelho significa algo negativo, ponto em verde significa algo positivo, correto. Então tem todos esses estímulos visuais que também comunicam e também diferenciam e tornam suas petições mais claras no seu objetivo final. Mas hoje a gente vai falar exclusivamente sobre recursos de escrita, de narrativa textual. E, gente, em um mercado saturado como a advocacia aqui no Brasil, essa petição que convida o juiz à leitura é um diferencial competitivo primordial, inclusive no seu pitch de vendas para os clientes. De nada adianta você ser formado há 30 anos, você ter pós-graduação em 5 áreas diferentes e você não ter uma petição que é lida e, portanto, é convincente. Se você ainda não se convenceu da importância dessa linguagem simples por todo esse monte de argumentos que eu te trouxe, eu vou te mostrar alguns exemplos reais para você ver a diferença e você mesmo se colocar no lugar do juiz ou assessor, que é aquilo que a gente fala de empatia, e perceber que você também entenderia mais rapidamente o texto escrito dessa forma. O que eu recebi? O suposto negócio jurídico entabulado entre as partes carece de lastro fático, visto que o autor jamais anuiu com a reserva de margem. Esse é um texto que informa, mas que você precisa ler essa frase, respirar um pouco e fazer um exercício de interpretação de texto. Na forma da reescrita, que é aquela mais informativa, o usuário consegue ler e já captar a mensagem de prontidão. A gente tem, primeiro recurso, a organização em ordem direta. Falo para vocês, esqueçam o hino nacional, deixa ele lá no cantinho dele, ele cumpre muito bem a função dele, mas não se aplica a petições. Então, vamos à ordem direta. Sujeito, verbo, predicado. Então, como fica essa frase? O autor, sujeito, buscou, verbo. O autor buscou um empréstimo padrão, sujeito, verbo, predicado, mas recebeu um cartão de crédito que nunca solicitou, carece de lastro fático. É uma armadilha de dívida eterna. Ou seja, ao invés de a gente só soltar a bomba e esperar que o assessor interprete da forma como a gente gostaria, que é essa última frase, a gente já dá para ele em texto a resposta, a interpretação que ele deve dar à narração fática. Esse também é um recurso que eu gosto muito de usar. Então, o autor buscou um empréstimo padrão, mas recebeu um cartão de crédito que nunca solicitou. É uma armadilha de dívida eterna. Sendo esse, claro, isso precisa de um contexto, né, gente? O suposto negócio jurídico entabulado era relacionado a cartão. Tudo isso tem um contexto, mas a frase teve essa transformação. Outro exemplo seria um texto corrido, nesse caso tinha aqui 6 linhas, em que o advogado explica a recorrência dos juros e as amortizações negativas.
E a gente mudou isso para essa tabela comparativa entre o valor emprestado e o total pago, já indicando para o assessor ou para o juiz o status, que é de prejuízo, né? Porque o total pago foi acima do total do valor emprestado. Outro exemplo que também traz muitas dúvidas de vocês, como citar jurisprudência, vale citar? Vale, com certeza. De uma forma que seja útil, que seja funcional na petição dentro da realidade de hoje. Então, enquanto eu recebi aqui uma ementa de 2 páginas, copiada e colada no meio da petição, eu fiz esse esquema com um box, com o logo do Tribunal de Justiça do Ceará, a citação e um trecho em negrito indicando dano moral configurado, valor mantido em 8 mil. A partir desses exemplos, então, gente, a gente pode separar algumas dicas que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, que são: primeiro ponto, usar a ordem direta. Segundo ponto, limpar o texto. Aquilo que não informa, aquilo que não comunica, aquilo que é palavra solta, palavra em vão, tira. E o que resta, você reestrutura nessa ordem direta. Sujeito, verbo, predicado, ponto. Outra dica, separar o texto em blocos, que é aquela questão da petição. Tem a parte das preliminares, a parte do mérito, a parte do direito, a parte dos pedidos. Antes disso, gosto de colocar ainda um tópico de quadro resumo, aquele assim, se o juiz só puder ler uma folha da sua petição, o que ele precisa saber? Essa folha vai dizer tudo que ele precisa saber. Geralmente é uma síntese fática. Como você vai fazer essa síntese fática? Em parágrafos corridos, 3 parágrafos em ordem indireta? Não, você vai fazer em uma linha do tempo ou em uma tabela, a data, fato, data, fato. Na sequência da síntese fática, as principais teses utilizadas. Pode ser aplicável, pode ter um box com uma jurisprudência que seja mais importante, uma jurisprudência do STJ ou do STF geralmente merece ser incluída nesse quadro resumo. E na sequência os pedidos, com um box final aí pode colocar uns checkzinhos, cada um dos pedidos. De novo, os pedidos você vai colocar cada um em 4 linhas de texto? Não, coloca em itens, em tópicos mesmo, resume. E no final, valor total da causa com um destaque um pouco maior. E aí depois, mesmo dentro das preliminares, dentro do mérito, a gente consegue dividir alguns tópicos. As preliminares e questões processuais a gente dividiu em 2 tópicos: da gratuidade de justiça, da inversão do ônus da prova. Depois, na realidade dos fatos, a gente tem 2 tópicos de novo: venda casada e erro substancial, a gente fala desse ponto. E tem 2, no caso B, onerosidade excessiva, a dívida se tornou impagável, é um outro tópico. Em quarto lugar, está o design. A gente não vai conseguir fugir daqui. O design, que é isso, de fazer saltar aos olhos as informações que o juiz mais precisa. Gente, seguindo esse checklist, usando esses exemplos que eu passei aqui em tela, usando esses cases como inspiração, usando esses recursos de destaques estratégicos nas suas petições da forma como eu mostrei, você reduz a carga cognitiva do assessor, do juiz, do seu cliente lendo a sua petição e, portanto, torna essa experiência mais agradável, mais rápida e mais clara, mais eficiente. Ele vai provavelmente ficar mais inclinado a ser convencido ali pelos seus argumentos. Basicamente, aqui a ideia é você escancarar ao juiz o porquê de tomar a decisão que você deseja. Você deixa ali tudo de bandeja, né? Sem que ele precise interpretar, sem que ele precise... Não, você dá todas as informações ali bem, constrói todo o quebra-cabeça para ele ter a resposta ali clara, que é a que você espera. Então, se você sente que as petições do seu escritório, elas ainda não estão eficientes, não têm tido os resultados que você desejava, inscreva-se aqui no canal da Ilustra e experimente uma nova forma de construir as suas narrativas nas suas defesas, nas suas reclamações. Além desses vídeos, eu tenho trabalhado durante todos esses anos em construir pacotes de modelos editáveis para escritórios de advocacia como o seu, que precisam ali de uma estrutura de que partiu, uma estrutura em que a gente dá o design, a gente dá o layout, dá recursos visuais, mas principalmente um esqueleto já com a divisão de tópicos, já com uma estrutura de quadro resumo para tornar as suas petições mais claras
e tornar toda essa transformação, toda essa mudança mais prática para o seu dia a dia. Já parte de um modelo que a gente pensou com muito carinho e com dedicação a partir de todo esse know-how no funcionamento do judiciário moderno. Então vem comigo transformar suas petições em instrumentos de vitória. O link para conhecer os nossos modelos editáveis está na descrição desse vídeo. E além disso, eu te espero no próximo vídeo aqui, em que, como prometido, traremos dicas de design para petições em Visual e muito mais ensinamento sobre minha vida aqui na comunicação de advogados. Até o próximo vídeo.